Diego, tá pronto? Diego? Quando começa a jogar videogame, esquece que o mundo existe. A Letícia nem vi que estava aí. Desculpa. Mas eu já sei, hoje é dia de vamos ler, né? E adivinha só, hoje é dia de falar sobre um assunto que interfere muito na nossa saúde. O tal do vício. Você já ouviu falar? O tal do vício. Por que você tá olhando assim pra mim? Roda. Já sei, ó. Roda a vinheta que hoje é dia de vamos ler e vamos descobrir como os vícios interferem na nossa saúde mental. Unimed Ponta Grossa. Falamos sobre saúde e bem-estar com você. Ei, você já parou para pensar o que é um vício? E será que nós, temos vícios? Primeiro, podemos definir vício como uma dependência emocional ou física que faz alguém consumir algo em excesso. É como se fosse um comportamento ou uma atitude que faz a pessoa simplesmente não conseguir parar ou não tirar essa atividade do dia a dia. E os vícios podem ser vários. Jogar videogame sem controle é um exemplo. O uso de substâncias químicas, como drogas e álcool, fazer compras compulsivas e entre outros comportamentos. Mas como surge um vício e como que nós podemos evitá-lo? Hoje vamos conversar com alguém que conhece tudo sobre o assunto. Vamos até a clínica da psicóloga Aline. Aline, é com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que é um vício? Um vício é uma dependência. Sabe quando a gente começa alguma coisa de pouquinho no dia a dia e aí o desejo de fazer isso vai aumentando, até que chega um ponto que a gente não consegue mais viver sem? Isso é um vício. Essa dependência na saúde, ela já vem de sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então, quando aparece alguma forma de vício, é porque algo já aconteceu lá no passado. É como uma fuga da realidade. Agora, confesso que eu fiquei pensando aqui. Será que passar muitas horas vendo vídeos no TikTok, assistindo stories no Instagram e toda essa coisa, será que também pode ser considerado um vício? Pensa aí. Se você disse sim, você acertou. O vício nas redes sociais é um problema real e pode causar danos para a nossa saúde mental, causando ansiedade e muitas vezes o isolamento social. Muitas vezes comparamos a nossa vida com a vida perfeita do outro que vemos aqui na tela. Mas cuidado, nem tudo é como parece. Então o que a gente vê na rede social é um cenário, é aquele mundo maravilhoso, é como na televisão, né? Tudo é lindo, maravilhoso, mas todos têm os seus problemas, todos têm os seus defeitos, tanto no corpo quanto na vida, enfim. Mas é importante lembrar que você é bonito, você é bonita da forma que você é, tem as suas qualidades que, independente de rede social ou não, elas existem. Ficar muito tempo em frente às telas também pode prejudicar a nossa visão de várias maneiras. Sabe aquela dor de cabeça, irritação nos olhos ou até mesmo sensibilidade à luz? Você já parou para pensar por que isso acontece? Vamos até o consultório do oftalmologista Dr. Jorge para entender todos os motivos e como cuidar melhor dos nossos olhos. Olá turminha, tudo bem? Tudo na nossa vida que é demais pode fazer mal, até uma comida excessiva, etc, né? Então, o nosso olhinho, ele tem uma maneira de funcionar que ele precisa receber luz para enxergar. As telas de celular, de computador, televisão, elas emitem luz e como essa luz penetra o olho, ela pode ter vários efeitos. Na maior parte das vezes, os equipamentos não vão causar mal nenhum. Agora, por exemplo, o que acontece quando a gente está prestando atenção num jogo, num filme, num vídeo
A gente fica tão concentrado, mas tão concentrado que esquece de piscar. Os olhinhos precisam estar molhadinhos com as lágrimas. Se você não piscar, depois de 12, 15 segundos mais ou menos, o olho vai começando a ficar sequinho, irritadinho, e isso vai piorando durante o dia até o final da tarde, que a gente tem menos lágrima à tarde do que de manhã. Outra coisa, para a gente focalizar as imagens de perto, quando a gente está olhando perto, existem músculos dentro do olhinho para fazer forcinha, para focalizar a imagem bem pertinho. Enxergar longe ele usa de um jeito e para perto ele usa outra musculatura. Todo músculozinho que fica fazendo força toda hora, ele cansa. Imagine que o professor pede para você fazer um exercício de educação física e fala assim, agora vocês vão ficar correndo 15 minutos sem parar. Vocês vão chegar ao final da corrida com um pouquinho de dor nas pernas, etc. O olho também, se você ficar 15, 30, 40 minutos só olhando perto, o músculo ficou fazendo muita força só por olhar pertinho. Ele vai cansar, vai embaçar a visão, pode até dar dor de cabeça. Então todos esses efeitos não são necessariamente relacionados à tela, mas o uso da visão de perto que a gente faz quando olha a tela. A gente sabe que hoje é muito difícil de ficar sem uso de telas, como o celular, a TV, o computador, o tablet, mas não tem problema. Tem uma maneira de minimizar os impactos que o uso das telas causam. Vamos lá descobrir? A tela em si não é nociva se você usar com intervalos, não ficar muito tempo só fazendo isso. Quando você, por exemplo, sai ao sol, você fica olhando diretamente para a luz do sol? Não pode, né? Porque isso pode queimar os seus olhinhos. Então existem algumas radiações que podem entrar nos seus olhos, se você ficar muito tempo olhando para uma telinha, com muita energia, muito tempo, causar algum probleminha para os seus olhos. O que a gente deve evitar usar o celular à noite, quando eu deito na cama, começa a ver um filminho? Isso não é bom por quê? Porque o nosso cérebro acha que aquela luz que está entrando no olho é dia ainda. E a gente não consegue dormir, porque o nosso cérebro ele tem todo um caminho do dia todo. Agora é de madrugada, tem que dormir, agora chegou na hora de manhã, temos que acordar, na hora do almoço tem que almoçar e assim por diante. Quando você coloca uma luz artificial na frente dos teus olhos à noite, o cérebro começa a achar assim, não, acho que ainda é dia, porque essa luz está entrando no meu olho, então eu acho que é dia ainda. Então ele começa a alterar todo o seu sono, alterando o teu sono, você tem vários problemas relacionados a esses distúrbios de alterar o sono, fora o cansaço no dia seguinte, o mau humor, então tudo isso, até a dor de cabeça, tudo isso pode ter interferência também dessas telas que emitem essas radiações. A gente sabe que a adolescência é uma fase muito complicada, difícil, com muitas mudanças, tanto psicológica quanto física. E se você sente dificuldade para controlar alguma atividade ou sente que isso está prejudicando a sua vida, é hora de ligar o alerta. A hora de ligar o alerta é justamente quando está interferindo. Então, está atrapalhando na rotina, no desenvolvimento escolar, na aprendizagem, na saúde. Então, está aparecendo sintomas de ansiedade elevados, depressão. Então, em alguns casos, irritabilidade. A pessoa não consegue ficar sem aquele vício, sem aquela dependência. Ela acaba se isolando socialmente. Tudo isso são sintomas que a gente denomina e que acabam interferindo no dia a dia da pessoa. Uma coisa muito importante que está acontecendo no mundo, já há algum tempo que o pessoal percebeu, toda vez que eu fico olhando só perto, o olho pensa assim, nossa, essa pessoa só fica olhando perto, então o certo é ela ficar míope. Por quê? Porque quando eu sou míope, eu enxergo perto, mas eu não enxergo longe. Por quê? O olho cresce muito, fica alongado, então toda vez que eu só fico olhando perto, o olho tende a ficar míope. No mundo está tendo uma pandemia de miopia, sabia? Então a gente tem orientado as crianças, o pessoal em geral, os jovens, fazer intervalos em relação ao uso do celular, do computador e fazer atividades de 60 minutos ao dia na presença de claridade solar, sem o celular na mão. Qualquer coisa que você não fique só olhando para perto. Estimular a visão de longe também é muito importante, não só para os olhos, mas também para a saúde em geral. Existem alguns estudos que dizem que a gente pode ter uma toxicidade, pode fazer esse excesso de alguns tipos de luz azul, pode ser muito ruins para os olhos, pode até desenvolver algumas doenças lá no fundo do olho, numa região chamada retina. Podemos começar estabelecendo um horário para pôr um limite e encontrar outras atividades. Tem tantas coisas legais para fazer, encontrar com familiares e amigos, ler um livro, ouvir música e cantar, por exemplo. Tratamento para o vício pode envolver uma combinação de terapia,
aconselhamento, medicamentos e suporte para ajudar a pessoa a superar o vício. É importante lembrar que o primeiro passo para superar o vício é reconhecê-lo e sempre buscar uma ajuda profissional. E você, consegue identificar algum hábito, alguma mania ou algum vício que atrapalha a sua saúde? Pode ser teu ou de algum conhecido, mas que prejudica o seu dia a dia. Olha, eu, por exemplo, sou viciada em redes sociais e confesso que eu perco horas do meu dia rodando o feed e os stories. E é por isso que a Unimed Ponta Grossa te lança um desafio. Identifique um vício, apenas um, e descreva 3 ações que você vai fazer para acabar de vez com ele. Mas como que você vai fazer isso? É muito simples. Primeiro, eu vou definir apenas 30 minutos para passar no Instagram, nada mais do que isso. Segundo, um tempo de autocuidado, um momento comigo mesmo, para se desconectar das redes e se conectar comigo mesmo. E terceiro, nada de celular no almoço e no jantar. E bora curtir mais esses momentos. E agora, qual vai ser o vício que você vai eliminar da sua vida? Eu já combinei comigo mesmo. 1 hora só jogando. Nada mais que isso. Só 1 hora de jogo. Só 1 hora. Já acabou minha 1 hora. Unimed Ponta Grossa, falando sobre saúde e bem-estar com você.